A BCM, ela faz parte das nossas carreiras de uma forma indissolúvel, né? Acho que cada um de nós viveu essa associação, viveu os nossos eventos, viveu a nossa revista. A comunidade científica brasileira de engenharia mecânica, ela se desenvolveu de uma maneira muito expressiva nos últimos 30, 40 anos. A BCM nunca teve uma fase em que ela, por exemplo, e é muito comum acontecer, uma redução de atividade, muitas vezes desaparece, né? Nunca teve isso. A BCM sempre esteve ativa nesses 50 anos. Então eu acho que a BCM é a própria história das ciências mecânicas no Brasil. Assim como outras associações em outras áreas, ela nasceu no momento difícil, cresceu com dificuldade, hoje chega aos 50 anos uma senhora bastante inteira, né, digamos assim. Ela está robusta e todos nós temos que nos orgulhar disso. Hoje, a BCM é grande nas suas realizações. Eu era estudante de engenharia, estava no 8º semestre, e vi na Folha da Tarde uma notícia sobre um tal COBEM que ia acontecer no Rio de Janeiro. De 1975 foi o terceiro COBEM, mas na verdade o primeiro COBEM com este nome. Me inscrevi. Lá conheci uns caras bacanas como o Luiz Bevilacqua, o Sidney Stuckenbrook, o Solis Segenreich. São as pessoas assim que eu conheci. O professor Mansur também. Eu participei de tudo, inclusive da Assembleia. Me disseram que eu podia, né? E vi a posse do Nelson Bach. Aquele COBEM mudou a minha vida. Eu conheci a BCM pela primeira vez, eu era aluno do curso de Engenharia Mecânica da UFRJ. Em 1978 tive essa grande oportunidade de ter aula com um grande cientista chamado Luiz Bevilacqua. O professor Luiz Bevilacqua dava o curso de Mecânica 1, e foi quando pela primeira vez eu ouvi falar da BCM e ouvi falar também dos eventos da BCM que estavam se iniciando. E eu, mais que depressa, já me planejei para participar da próxima edição do COBEM, que ocorreu em 1979 na Unicamp. A Unicamp ainda em implantação e presidido pelo professor Hans Ingo Weber. Eu fui acolhido na Universidade Federal de Uberlândia por professores mais antigos e mais experientes do que eu, que tinham uma história na ABCM. E, portanto, logo de imediato, o professor Enner insistiu comigo que eu me filiasse e logo em seguida que eu me candidatasse a membro do conselho. E isso aconteceu muito rapidamente. Era chefe de departamento de engenharia mecânica e fui eleito muito jovem, talvez até um pouco prematuramente. E viemos uma grande delegação ao COBEM 81. Quando nós pleiteamos que o COBEM 83 fosse em Uberlândia. E foi assim um marco importante, né, para a engenharia mecânica da Universidade Federal de Uberlândia. Foi importante para a consolidação, né, da pós-graduação, que veio logo depois com a criação do mestrado em 1985. Então eu, como aluno de graduação, tive já o prazer, a oportunidade de ajudar na organização, de acompanhar tudo que estava acontecendo, a liderança, né, desse trabalho, na época pelo professor Walder, professor Lepori e outros colegas que estavam lá, né, muito ligados à BCM. Olha só, 2 anos depois, em 1985, foi o ITA que sediou o COBEM e eu estava lá como aluno de pós-graduação. Então eu acompanhei também, né, e participei
desses dois eventos, primeiro como aluno de graduação e depois como aluno de mestrado e pós-graduação em Uberlândia e em São José dos Campos. Sim, eu me formei em 83, em Engenharia Mecânica e Nuclear. Em 84, a gente já tinha um trabalho submetido para um evento que era vinculado à ABCM. Em 1985, então, surge a oportunidade, num trabalho com o professor Sérgio Meller, da gente apresentar, era um loop com circulação natural, não é? E aí eu fui apresentar esse trabalho no ITA, então foi o meu primeiro COBEM. E o primeiro COBEM a gente não esquece, não é? E, inclusive, quando eu tomei posse em 2009, eu levei os anais e mostrei para todo mundo, era aquele livro, né? E eu mostrei, olha, isso aqui é o meu primeiro COBEM e fica uma marca, né, na nossa vida, né? Quando você começa a ter contato com a ABCM, ver a qualidade dos trabalhos realizados, a seriedade, você ter aquele sentimento de participar, não é, de uma comunidade científica, né? Eu cheguei na ABCM, eu acho que foi o primeiro ou segundo congresso que eu fui, eu não lembro se foi em City, em Copacabana. Eu estava passando na frente do stand da ABCM e de repente eu parei lá, comecei a conversar com o professor, falou que ele era o presidente da ABCM. Eu falei, nossa, essa associação é legal, o presidente vem falar com um aluno, né? E a partir daí eu resolvi participar da ABCM e desde então eu estou na ABCM. Eu retornei do doutorado em 85, eu cheguei exatamente quando o COBEM 85 estava sendo realizado no ITA, né, coordenado pelo ITA. Então foi uma sensação muito boa de chegar já no país, retornando ao país. Eu voltei para ser professor do ITA e tive essa oportunidade de ter um COBEM à minha espera, né? E já no COBEM foram feitas as primeiras reuniões para se lançar um novo congresso, que seria o ENCIT, o Encontro Nacional de Ciências Térmicas. E eu já me engajei nessa comissão, já comecei a colaborar desde aquele momento. E no ENCIT, no primeiro ENCIT, né, que foi realizado no Hotel Sheraton, lá no Rio, eu tive a oportunidade, então, de ser convidado a assumir a secretaria do Comitê de Ciências Térmicas. E trabalhei nesse comitê pelo menos até o ano 2000, se não me falha a memória. Em 1999, eu recebi uma ligação do professor Hans Weber sugerindo o meu nome para a presidência da ABCM, o que me pegou de surpresa, mas era um momento difícil também para a ABCM. Havia muitas divergências internas, dentro da própria diretoria anterior havia divergência, então eu acho que meu nome foi escolhido para exatamente ser um mediador, para exatamente poder diplomaticamente tratar esse problema e reafirmar a nossa associação. Então aquele momento foi importante, a única condição que eu coloquei foi de ser presidente por um único mandato. Qualquer fracasso financeiro de gestão num determinado evento trazia um grande problema para a associação, a gente sofria oscilações. Então era isso que era a nossa maior preocupação, ter um maior controle sobre os eventos, um guia de realização de eventos. Criou-se o CONEM para dar uma maior relevância ao evento Norte-Nordeste. E uma coisa dos colegas do Norte-Nordeste que eu observava era aquela coisa assim, aquele carinho que eles tinham por aquele evento. Não, esse evento aqui é do Norte-Nordeste. Mas aí, num determinado ano, ele passa a se chamar nacional, né? Passa a se chamar de CONEM. Então, o COBEM deixa de se chamar Congresso Brasileiro, né, para ser um congresso internacional da associação, e o Congresso Norte-Nordeste passa a se chamar Congresso Nacional de Engenharia Mecânica. Então, tivemos aí o COBEM 2001, em que eu tive a grande alegria de atuar como presidente do COBEM. E aqueles que já fizeram isso, aqueles colegas da engenharia mecânica brasileira que tiveram a oportunidade de presidir o COBEM, certamente carregam para a vida uma saudade, uma lembrança muito própria, muito especial e uma satisfação enorme. É um trabalho de continuidade.
Essa é uma coisa muito, muito bacana que eu vejo na associação, né? Quem assume tem a intenção de dar continuidade. O professor Leonardo, ao final do meu mandato, manifestou um desejo muito sincero e profundo de assumir a presidência para fechar a carreira dele, de certa forma, né? O nome do professor Leonardo sempre era um nome muito lembrado. Inclusive, sabe-se que quando ele foi editor da RBCM, ele pessoalmente lia os artigos. Ele era muito cuidadoso com aquilo que se publicava nos veículos da BCM. Ele tinha uma situação de saúde séria, né, que ele tinha que cuidar, né? Mas era um cérebro ali maravilhoso e uma firmeza. Eu acho que o Leonardo estabeleceu a forma que nós, presidentes que sucedemos a ele, conduzimos a ABCM. A seriedade que eu sempre observei na nossa associação, ela personifica ali no Leonardo e na forma, né, que ele fez as coisas. Com essa importância dada aos comitês e mais uma série de outras ações que a gente costuma manter, né? Que eu vejo no Gerhard Ribatsky, no Domingos Rádio, manterem esse tipo de conduta que eu, de certa maneira, também mantive. Eu olho para o Leonardo, né? Quando me convenceram a me candidatar a uma chapa em que eu ocuparia a presidência para substituir o professor Leonardo Goldstein, inicialmente eu fiquei honrado com a lembrança do meu nome, mas preocupado com a responsabilidade. E com o Walder, eu vejo ali uma preocupação assim, da relação com as associações, né, com outras associações no país, no exterior, né? E um trabalho também bacana, ele sempre me convidava, né, para participar dessas coisas, né, como vice-presidente, a aproximação com os órgãos de fomento, né? Nós fizemos algumas coisas interessantes que acabaram se perdurando. Por exemplo, o boletim informativo da BCM foi criado naquela época. E a BCM foi convidada a participar de um evento de um significado que extrapola muito a nossa associação. Nós somos convidados a acompanhar o American Institute of Aeronautics and Astronautics a irmos na Fazenda Cabangu, em Minas Gerais, perto de Barbacena, local de nascimento do Santos Dumont, e lá colocar uma placa assinada por essas duas instituições, a que eu acabo de mencionar e a BCM. Eu tenho amigos muito queridos no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E aí, os colegas do Rio Grande do Sul fazem essa proposição, né, de organizar ali o COBEM. Claro que isso ocorre num período, né, anterior, já tinham organizado outros eventos aqui, e aí a gente começa, né? Logo quando eu vou entrar na presidência, eu tenho dois amigos queridos, né, organizando o COBEM, e foi uma coisa maravilhosa. O COBEM 2009 foi uma experiência extraordinária para nós aqui todos. Teve uma coisa no COBEM, era a questão da escolha da data. Nós fizemos o COBEM ali, novembro, dezembro é a época que a gente faz. Em novembro, inicia um evento que eu acho que é o mais importante período lá em Gramado, que é o Natal Luz. E nós tínhamos 2 semanas que estavam disponíveis, que nós tínhamos todo o centro de evento disponível para nós em novembro. Uma semana imediatamente antes de começar o Natal Luz e na primeira semana do Natal Luz. Então, muito bem, arriscamos e nós fizemos o evento na primeira semana do Natal Luz.
que deu para nós e para muitas das pessoas que vieram, tá? Comentários maravilhosos a respeito de todo esse belíssimo astral que foi aquele COBEM. Ao longo de toda a minha trajetória, não é uma questão de forçar numa determinada situação, né? Mas quando eu tive essa oportunidade de compor, né, de conversar com as pessoas para a gente poder fazer uma chapa, eu coloquei duas condições para mim, né? Uma de ter uma mulher, não é só o fato de ser mulher, né? É uma pessoa extremamente competente, né? Era isso que a gente estava buscando, reconhecida na sua atuação, também com esse interesse, né, de trabalhar para o bem, né, da comunidade. E a gente teve aí o privilégio, né, de ter a Maria Laura, né, da UF, participando da diretoria. Outra condição que eu coloquei é a questão dos jovens, o envolvimento dos jovens na associação. Em uma dessas idas ao Rio de Janeiro, o Antônio diz assim: pois é, Sérgio, você vê, a nossa página da internet está muito desatualizada. E começamos a conversar a respeito da página, como seria, o que seria uma página moderna, etc. E foi ao final da gestão do Antônio, tínhamos uma página bonita na internet, funcional. A informatização da sede, que depois leva à questão do portal. Nesse contexto também, a digitalização dos documentos. A nossa preocupação é que nós tínhamos esses nossos tesouros lá, antigos, e que estavam apenas em papel, né? A situação financeira da associação, né, por alguns momentos ali, esteve muito difícil. A gente teve que se desdobrar quando eu passei para o professor Sérgio Meller, né, a presidência. O professor Bevilacqua, ele estava na Assembleia. E quando ele passou do meu lado, ele falou: puxa, você deixou uma boa situação. Então isso para mim foi assim, um orgulho, né, da gente ter superado ali, revertido uma situação difícil. E eu fiz uma brincadeira com ele, com o professor Sérgio Meller, recentemente, né, que é o seguinte: olha, nós pagamos as contas do COBEM e você ficou aí com as receitas do COBEM, né? Aquela imagem que muita gente usa, né, do corredor com revezamento, que vai passando do bastão para o outro que continua correndo, e que aquele que chegar na frente, todos ganharam a corrida. E daí eu comecei a pensar, São Carlos nunca organizou um COBEM. Daí eu conversei com alguns colegas, eles gostaram da ideia, e acho que a partir daí a gente tomou a frente e resolveu organizar. Era um grupo de docentes relativamente jovens, acho que a maioria tinha sido contratado com menos de 5, 6 anos de USP, e a gente tomou a frente e acabou organizando o evento, que foi uma experiência bastante prazerosa. Inicialmente a ideia era fazer em São Carlos, mas São Carlos realmente não comportava, e aí organizamos o COBEM em Ribeirão Preto. E o jantar foi memorável, né? O jantar no Museu da TAM, no meio dos aviões, foi algo bastante legal. No COBEM em 2009, nós já tínhamos sentido a dificuldade que tinha nessa questão do sistema de eventos. Tá? Nós contratávamos o sistema de eventos de uma empresa de eventos. Eles eram extremamente competentes, mas prestavam um serviço. Era um percentual extremamente significativo da receita das inscrições do evento. E na diretoria nós chegamos à conclusão, nossa meta é termos um sistema de eventos que seja da ABCM, propriedade da ABCM. E transpusemos aquela página bonita da gestão do Silva Neto, transpusemos para um portal, para a forma de um portal, onde cada um dos membros pode entrar, ver seu status, puxar o boleto, fazer os pagamentos, e junto com isso, acoplado a este portal, o sistema de eventos. E hoje não se imagina, a gente não consegue nem imaginar um evento da BCM que não tenha esse processo de gerenciamento informatizado.
Uma das coisas assim que eu mais gostei de fazer durante a minha gestão foi o CREEM. A gente define esse evento como o evento promovido pela BCM, mas organizado pelos estudantes para os estudantes. Então, assim, a preparação, talvez seja a iniciativa da BCM mais importante, pelo menos do meu ponto de vista, para a formação, a preparação das novas gerações. Ao final da gestão, nós propusemos a criação do Programa de Bolsas de Iniciação Científica, que entregamos ao Gerhard para ele operacionalizar, porque já não tinha mais como fazer aquilo no final da gestão. E o programa, eu acredito que é um sucesso e está rodando até hoje. E é uma maneira da ABCM retornar à sociedade o que ela recebe da sociedade. E o apoio a jovens pesquisadores é uma maneira de realizar esse trabalho. Naturalmente que o Luiz Mauro seria o nome indicado, né? Mas eu já sabia que o Gerhard tinha desejo e tudo, né? Não houve negociação nenhuma. O Luiz Mauro, ele me falou que ele era um cara de bastidor, ele não era um cara de estar à frente. E ele falou que apoiava a minha candidatura totalmente, apoiou durante os 4 anos que ele esteve à frente da BCM. A mesma coisa em relação ao Leonardo, que estava na diretoria anteriormente ao período que eu fiquei. O passo importantíssimo que eu acho que foi definir quem seria o diretor científico. Mas imediatamente me veio o nome do professor Domingos Ratti, que posteriormente se tornou presidente da BCM após o término do mandato. Isso mudou tudo para mim, né? Primeiro porque você passa a entender melhor. E eu estava pensando também outro dia, esse era a função que mais cabia para mim. E eu fiquei muito motivado e como eu disse, assim, eu tenho sempre esse agradecimento. Foi o Gerhard que me deu essa oportunidade. A sede era uma ideia que algumas diretorias anteriores já tinham pensado, né? Mas o que ocorreu? A quantidade de recursos não era suficiente para a aquisição da sede. Porque para comprar algo assim, é necessário que a sede seja representativa da importância da associação. E nesse local, se nós recebemos qualquer colega internacional ou de outra associação científica no país, gestor de agência de fomento que queira visitar a BCM, ele será recebido num local à altura da nossa associação e das nossas tradições. Decidimos comprar essa sede e foi comprada a sede. O segundo passo foi a reforma, né? O problema é que durante a reforma surgiu pandemia. Na presidência da BCM, a única reunião que eu pude presidir aqui foi a última do meu mandato, né? Após disso, uma diretoria nova assumiu a presidência. Mas foi um prazer enorme poder deixar isso para as diretorias que vieram depois e para todos a BCM. Eu senti que faltava documentar a história da BCM. E alguns ex-presidentes, pela idade, talvez daqui a alguns anos a gente não podia ter mais essa história contada por eles. Aí veio a ideia de criar esse vídeo. Uma vez estabelecida a diretoria decidido, quem seria a pessoa a coordenar esse processo? Imediatamente veio o nome do professor Sérgio Miller. Pelo conhecimento da história da BCM, por conhecer esses ex-presidentes da BCM e também pelo próprio amor que ele demonstrou pela associação no tempo em que eu convivi com ele durante a presidência da BCM. E o bacana daquele vídeo, né, como foi editado depois, né, nós temos horas de entrevistas, foi encontrar a história da revista, contada, parecia um jogral ao final, como ficou o Luiz Bevilacqua falando, o Sidney falando e o Arno Blas dizendo, e ao final eu não tinha orçamento porque o dinheiro tinha ido para a revista e tal, e como ela foi feita
e tudo mais, né? Eu acho que a nossa revista é o nosso patrimônio. Eu acho que talvez seja, junto ao COBEM, sejam os dois patrimônios mais importantes, os dois produtos mais importantes da nossa associação. Embora a gente sempre quisesse que autores internacionais publicassem na nossa RBCM, era uma revista limitada, publicada ainda naquela época em língua portuguesa. Em 2007, a gente entra na Web of Science, né, para você ver a qualidade, né, do trabalho que era feito aqui dentro do Brasil, né, com as nossas forças ali, né. A revista, no momento que ela assume esses contornos internacionais, era preciso que ela fosse indexada. Então, evidentemente, os nossos editores da época, eles se empenharam fortemente com o apoio da diretoria para que isso acontecesse. O professor Arruda, né, o diretor científico, né, da BCM, na minha gestão, ele traz a Mariana Biogoni, né? Ela é a editora da Springer. Aí o que ela falou? Nós fizemos um mapeamento das revistas aqui no Brasil e a revista da BCM é uma das revistas que apareceu e que nós temos interesse. E isso se materializa ali no final de 2012, né, como um acordo de cooperação para a publicação. A revista é uma revista da BCM, publicada pela Springer. Quem lê, não é, o acordo, ele vê que todo o conteúdo científico, os editores, essas eram as principais preocupações que a comunidade, não é, colocava. A associação é que cuida dessa parte. No final de 2014, eu recebo uma carta da Springer que iria me pagar royalties por aquele ano. Era uma fração muito pequena daquilo que eu havia pago a Springer no começo do ano. Mas eu digo, olha só, né? Que surpresa. Os royalties têm sido muito, muito importantes para a BCM. E os valores que a gente recebe, que são substanciais, traduzem a importância do journal da BCM para a própria Springer. Então, os interlocutores da Springer nunca deixam de dizer, olha, nós estamos muito satisfeitos com o journal. E isso se deve muito ao trabalho primoroso dos nossos editores que nós temos tido aqui ao longo dos anos. No final da segunda gestão, né, segundo mandato do Gerd, a gente conversando, né, sobre a sucessão, né, ninguém falava nada. Até que um dia eu perguntei, e aí, pessoal, com relação à sucessão, a diretoria vai ter alguém, né, que vai se candidatar? Aí ele falou, ele e o Léo Alves falaram, sim, vai ter, você. Eu te juro que eu não tinha pensado. Nós fizemos aí, ao longo desses 2 mandatos, alguns avanços, mas eu nunca deixo de ter em mente que esse é um trabalho coletivo. A BCM, ela tem uma característica muito interessante. Primeiro, os presidentes todos se conhecem muito bem, todos se comunicam muito bem, então a informação é passada, as ideias são passadas de uma forma quase que natural. Além disso, nós temos também aquela atuação do Conselho e atuação da Assembleia que traz muitas ideias. Então, as realizações, as ideias, elas são bastante coletivas, elas são bastante colegiadas. Muitas das coisas vêm dos associados, não é só a diretoria que fica, né, criando, né, caminhos, nós também criamos caminhos, oportunidades para os nossos associados, mas os próprios associados, né, não é aquela coisa, o que a BCM vai fazer para mim, o que eu vou ganhar se eu me afiliar, não.
é ao contrário. Eu vi isso acontecendo, né? E continua acontecendo. A gente está realmente sedimentado, a gente está numa situação que eu acho que nunca estivemos antes, né? Então, essa era a hora da gente fazer o planejamento estratégico do que a gente quer ser, o que a associação deseja ser nos próximos 20 anos. Quer dizer, o próprio período tem que ser discutido, né? Mas talvez um médio prazo e um longo prazo, algumas metas concretas que guiem as próximas diretorias. Que a BCM precisava e precisa ainda avançar numa reforma substancial do Estatuto. O Estatuto ele é praticamente o Estatuto original, de 1975. E de lá para cá, é natural, ele ficou anacrônico em várias coisas. Então, eu estou anunciando, é claro que isso já foi aprovado no Conselho, mas nessa gestão, na finalização dessa gestão, nós estamos com uma proposta já pronta de uma reforma do Estatuto. A BCM, ela deveria ter um número de membros, de associados, muito maior do que nós temos hoje. Porque nós temos cursos de graduação e pós-graduação espalhados pelo Brasil inteiro. Nós temos empresas de engenharia, grandes empresas, médias empresas, que usam os nossos egressos no Brasil inteiro. Portanto, o nosso tamanho em termos de número de associados ainda não espelha o potencial que a associação tem aqui no Brasil. A nossa missão aqui na BCM está cumprida já. Nós estamos encerrando, muitos de nós encerrando as carreiras científicas, mas todos temos que ter consciência da finitude das nossas vidas, e é importante que os jovens vejam, olhem, não para nós como espelhos, mas vejam o exemplo de quão benéfica foi a Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas para nós, para nossas carreiras. Para nós, esses que chegaram um dia, semearam um pouco do que ela é hoje. É o nosso papel como professores. A gente forma as pessoas para que eles construam um mundo onde a gente vai viver, né? Então talvez a BCM também, né? A gente forma as pessoas para eles construírem o que nós seremos lá na frente. Eu tenho certeza que nossos pioneiros que estão aqui entre a gente, né? Eles têm essa visão, né? Pergunte ao professor Bevilacqua, né? Ou outros tantos, né? Que ainda, né, estão conosco. Olha, como é que vocês viam e como é que vocês viram, né? E aí os 50 anos deles já estão aqui, né? Chegaram. Nós não temos no nosso país muitas coisas que passaram a barreira dos 50 anos. Da natureza daquilo que nós estamos falando aqui, né? Associações científicas, iniciativas, projetos, ideias. E a BCM é algo que ultrapassou muito bem a barreira dos 50 anos. E ela tem uma história bonita pela frente. Eu acho que nós precisamos sempre, para as novas gerações, demonstrar orgulho da BCM. A engenharia, as ciências mecânicas têm no Brasil uma representação à altura daquilo que o país precisa e do seu tamanho em nível internacional. Um agradecimento profundo a todo mundo que se dedica a organizar um evento, todo mundo que se dedica a escrever um artigo e submeter para a revista da BCM, para os revisores que revisam os trabalhos da BCM, os nossos profissionais, né, que estão em nossa sede cuidando, né, de tudo, os nossos diretores, nossos representantes dos comitês. Olha a quantidade de pessoas, né, que se dedicam a organizar escolas, né? Aqui eu estou falando de memória, porque são tantas atividades, né? Então eu só posso ter um sentimento de admiração, né, e de gratidão.